empreendedora. Eu tenho aí uma formação, né? Eu sou administradora, minha graduação eu fiz aqui na Unime de Lauro de Freitas. Eu fiz MBA em controladoria, mas quando eu comprei a minha primeira empresa com meu irmão lá em 2011, eu tive todas as dificuldades que o empreendedor tem quando vai lidar com os números do seu negócio. Antes, né, de comprar minha primeira empresa, quando eu tinha 26 anos, eu já tinha tido experiência no setor financeiro de outras empresas. Eu trabalhei numa construtora como recepcionista, quando eu estava ali no início da minha formação no curso de administração. O meu chefe, quando eu estava do segundo para o terceiro semestre, o meu chefe ele me convidou, né? Ele falou que eu tinha as características comportamentais para trabalhar no setor financeiro e disse que eu saberia, tudo que eles me ensinassem, eu aprenderia. E foi assim que eu entrei no setor financeiro. Eu não sabia de nada, eu tinha 20 e poucos anos, acho que eu tinha 20 ou 21 anos nessa época. Eu falei para ele que eu não sabia nada de financeiro, mas ele falou que eu aprenderia, né? Mal sabe ele que mudou a minha vida. É bom contar para vocês que eu sou uma suburbana carioca, né? Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, mas eu vim para Salvador com 15 anos, então eu já tenho mais de 23 anos de Bahia, então ai daquele que me disser que eu não sou baiana, né? Eu tenho o Nordeste no meu coração e eu não tive, como dizer assim, eu passei por muitas dificuldades, né? Vendi roupa em feira, vendi curso de inglês, fui recepcionista. Então, eu tenho uma jornada que pode ser muito parecida com a maioria das pessoas que estão aqui nessa noite. E para mim é muito orgulho vir contar para vocês que eu, que não tinha nada, né? Nasci lá no Rio, a gente era uma família de classe média baixa para a gente chegar aqui hoje e eu me apresentar para vocês como empreendedora, como dona já de algumas empresas e principalmente compartilhar com vocês a metodologia que eu criei, né? Uma metodologia própria de gestão financeira, onde eu entendo que finanças precisa ser simples, fácil, rápida, prática e muito objetiva, e é esse conteúdo que eu trouxe para vocês, porque eu acredito muito no empreendedorismo, eu acredito que somos nós, pessoas comuns, que vamos mudar a realidade do nosso país a partir do nosso trabalho diário no nosso próprio negócio, né? Então, eu quero saber se eu posso começar o conteúdo, né? Se o que está preparado aqui. Vinícius, me ajuda. Eu posso compartilhar aqui a minha tela e a gente Fique, começar a aula? fique à vontade, Raquel. Fique à Então vontade. vamos lá, A aula é vamos sua. rezar Jesus para esse negócio não travar agora, né? Não, já deu certo. Já deu certo. Eu tô aqui, pinça. Vocês estão vendo a minha tela? Me deem um feedback aí, rapidão. Sim, já apareceu Sim, aqui. sim, a gente consegue ver. Muito bom. Perfeito. Então vamos lá, né? O Vinícius me chamou para fazer essa participação aqui com vocês. Eu estou muito, muito, muito orgulhosa, né, de falar para vocês sobre finanças, porque eu entendo que eu vou trazer um conteúdo para vocês muito simples e muito prático, né, que vocês vão poder já colocar, quem estiver fazendo o trabalho já para desenvolver alguma coisa de empreendedorismo, vai entender e já vai poder até praticar se já tiver alguns números do negócio. Então, vamos lá. O Vinícius me deu o desafio de trazer para vocês como estruturar um negócio pela perspectiva financeira. E já diria o gato da Alice, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E eu entendi que finanças é sim um caminho. Quando eu fui cuidar das finanças do meu primeiro negócio, eu tive muita, muita dificuldade, né? Como eu comecei a contar para vocês. Eu já tinha toda uma formação, eu já tinha experiência, mas na hora que eu fui cuidar das finanças ali de fato, onde eu precisaria tomar as decisões com base nos números do negócio, eu falei assim, meu Jesus, para onde isso aqui vai? Eu me senti realmente muito perdida e desnorteada, porque eu falei assim, cara, não é possível, isso aqui tem que ter um começo, meio e um fim.
e eu tinha muitas dúvidas com relação de como fazer o financeiro do meu negócio, porque o maior medo que eu tinha naquela época era de falir. E eu não queria, né, passar essa vergonha, porque eu comprei uma empresa junto com meu irmão no dia 1º de julho de 2011 e no dia 1º de agosto de 2011 eu já tinha um salário de pais e mães de família para pagar. E eu morria de medo de faltar dinheiro. E foi nessa construção, entendendo que eu precisava de um caminho, que eu acabei criando a minha própria forma de fazer finanças. E o que eu vim mostrar para vocês aqui nessa noite é exatamente um caminho rápido, prático e objetivo. Eu vou sempre repetir isso porque é o meu mantra, porque eu sempre entendo que finanças precisa ser rápida, prática e objetiva, porque nenhum empreendedor pode ou deve gastar muito tempo pensando no financeiro. Né? Precisa sim fazer vendas, mas não adianta fazer vendas sem ter ali a base financeira. Então, eu entendo que o financeiro deve tomar ali no máximo de 10 a 20 minutos do dia do empreendedor e o resto é vendendo e atendendo o cliente, porque é isso que traz dinheiro para o negócio de fato, e não ficar ali fazendo 1000 análises ou demandando muita energia no financeiro. Então, eu vim trazer esse caminho para vocês, essa é a minha missão nessa noite. E quem sou eu, né? Já contei para vocês que eu sou empreendedora desde 2011. Eu contei para vocês também, vai ter uma foto do livro, mas eu escrevi um livro com a minha metodologia, que eu chamo de financeirar, né? Porque gestão financeira é chato, mas financeirar é legal. Eu fui listada no ano passado como uma das 7 referências nacionais na área, né? Na área de finanças, com nomes nessa lista como a Natália Arcuri e o Thiago Nigro. Acho que vocês conhecem aí, né? O Primo Rico e a Natália do Me Poupe. E foi muito gratificante fazer parte dessa lista, porque foi um reconhecimento nacional de um trabalho que eu venho fazendo aí há mais de 10 anos. Eu gosto de dizer que eu inovei sim na gestão financeira, né? Enquanto muita gente está aí falando de margem de contribuição, lucro bruto, etc., esses números e esses dados soltos não me diziam nada. E eu consegui compilar e transformar isso em algo mais simples, né? E eu desejo de coração que a liberdade e a prosperidade financeira seja parte, né, da vida de quem resolveu empreender. Porque no país como o nosso, no Brasil, onde as oportunidades de emprego não suprem a nossa necessidade né, de trabalho, então a gente precisa empreender e geralmente a gente empreende por necessidade, eu quero muito que os empreendedores aprendam como é, de fato, ter um negócio que gere essa prosperidade financeira, porque isso não é utopia, né? A gente tem um método que ensina isso, que mostra isso. E eu sou entusiasta do empreendedorismo feminino, eu trabalho muito voltada para as mulheres, né? Por questão de um propósito meu, por questão de identificação e afinidade, então eu trabalho muito, principalmente nas minhas redes, com as mulheres empreendedoras. Mostrei para vocês, mas está aí a carinha do livro, do método Bora Financeirar. E é muito legal falar para vocês que eu fiz esse livro de forma independente. Eu não contei com nenhum tipo de apoio de editoras e etc. Eu fiz da minha própria vontade, porque eu queria que o maior número de pessoas conhecesse essa forma diferente e, né, rápida de fazer finanças, né? Um passo a passo de fazer finanças. Eu escrevi esse livro em 2020, aproveitei a pandemia, né, as horas que a pandemia deixou a gente dentro de casa e consegui trazer aí, realizar esse sonho, né, que eu tinha esse sonho de escrever o livro, não sabia como, mas na época da pandemia eu entendi como eu poderia fazer e o livro está aí sendo vendido. E o que é empreender, né, minha gente? Porque tanto se fala o que é de empreendedores, de empreendedorismo, mas o que de fato é empreender? Para mim, eu acredito que empreender seja você ajudar alguém a resolver um problema ou a realizar um sonho. Se você estiver empreendendo simplesmente para você colocar comida na sua mesa, não vai ser um bom caminho, né? Você vai ter algumas dificuldades, porque você está olhando primeiro para você, quando na verdade você tem que entender o que você resolve e para quem você resolve, porque aí sim o seu negócio ele vai ter cliente
Porque você vai ter um esforço de venda sim, mas se você estiver vendendo algo que realmente vai ajudar uma pessoa a resolver um problema dela ou a realizar um sonho, ela vai te pagar de bom grado para ter isso resolvido ou esse sonho realizado, né? Então, tem muitas vezes eu lido com empreendedores que chegam para mim. Hoje, inclusive, eu tive uma reunião com uma empreendedora que ela falou assim para mim: Raquel, eu lembro que há 2 anos atrás a gente se encontrou e eu falando da minha ideia de negócio para você, e você me espremia, fazendo perguntas, e você sempre falando assim, cara, mas como é que você vai monetizar esse negócio? Esse negócio não faz dinheiro. E ela nunca conseguia me responder como é que ela ia fazer dinheiro com esse negócio, porque ela não estava entendendo que o negócio dela precisava gerar dinheiro. O cliente tinha que pagar para ela fazer aquilo. Então, quando vocês pensarem aí, né, já que vocês já estão pensando no TCC de vocês e num possível empreendimento, se perguntem o que vocês estão resolvendo e para quem. E se essas pessoas principalmente pagam para resolver esse problema ou realizar esse sonho. E aí, para mim, finanças ficou muito simples. E eu entendo que as finanças de um negócio, ela é uma equação bem simples, onde entradas menos saídas é igual a resultado financeiro. Então, o que são essas entradas? Essas entradas, existem 3 tipos de entradas no negócio. As entradas operacionais, que é você vai vender o seu produto ou o seu serviço e o seu cliente vai te pagar para aquilo. É a entrada número 1, né? A que a gente mais quer que aconteça. Aí existem as entradas não operacionais, que são entradas extras. Por exemplo, vender móveis e utensílios usados do seu próprio negócio, por exemplo. Você gerou uma renda ali que não era do seu negócio fim, mas é do seu negócio porque você vendeu os móveis que eram usados, por exemplo. E a terceira entrada que existe são as entradas financeiras. Por exemplo, quando você vai abrir um negócio, você coloca dinheiro nesse negócio. Então, ali houve um aporte dos sócios, né? Então, você precisa registrar até para você saber quanto é que o seu negócio está te devendo, para depois você ter o retorno financeiro disso. As saídas financeiras já são outros 500. São todos os pagamentos que o seu negócio precisa fazer. Dentro da metodologia financeira que eu trago para vocês, existem também 3 grandes grupos de saídas financeiras, tá? Que eu chamo de saídas com seres humanos, né? Porque a gente, quando contrata alguém via CLT, a gente tem algumas obrigações trabalhistas, tem algumas coisas que a gente precisa pagar, e além do nosso próprio Prolabore, muita gente se esquece de colocar o Prolabore, mas isso a gente vai falar com mais calma durante essa aula. A gente também tem as saídas regulares, que são todas as saídas que o seu negócio tem simplesmente pelo fato dele existir. E o terceiro e último grande grupo que existem são as saídas ligadas às vendas, que são todas aquelas despesas que você tem pelo simples fato de ter vendido. Se você vendeu, você precisa pagar especificamente essas saídas ligadas às vendas. E eu já vou dar um spoiler para vocês. É aí que muito negócio perde dinheiro e não sabe por quê. E não consegue ver que o dinheiro está indo justamente aí nas saídas ligadas às vendas. E por fim, o resultado financeiro é o que sobra, né, dessa equação. Se eu tenho as entradas maiores do que as minhas saídas, o meu resultado financeiro ele vai ser positivo. Se for o contrário, as minhas saídas maiores que as minhas entradas, a gente está tendo um resultado negativo, está tendo aí um uso indevido do dinheiro do caixa, né? Está tendo maior uso do dinheiro que a empresa já tem, e aí a empresa não está gerando o que precisa gerar, que é o lucro, né? E o que é lucro? Lucro é todo o dinheiro que sobra, né, do negócio ali, pode ser um determinado período, como um dia, um mês, o ano, e que é todo o dinheiro que sobra depois de todos os pagamentos e precisa estar na conta do negócio antes de ir para o bolso do dono. Eu gosto de trazer isso porque muita gente, inclusive foi até um post que saiu ontem nas minhas redes sociais, que tem muita gente que acha que
abrir um negócio, mesmo que seja um negócio informal ainda, não tem nenhum CNPJ, mas acha que todo o dinheiro que aquele negócio gerou é dele, e não é, é do negócio. Você vai ter a hora certa de você retirar o dinheiro para você, mas não é tirando todo o lucro do seu negócio, senão você já está minando a prosperidade que o seu negócio precisa ter. E a gente só tem prosperidade com dinheiro no caixa, tá? Então a gente já vou aqui entregando alguns ouros para vocês nessa aula, e que bom que vai ficar gravado, que depois vocês pegam com um pouquinho mais de calma, né? Revejam essa aula, porque tem ouro guardado aqui, né? Sendo falado, e eu sei que eu falo um pouquinho rápido, então pode ser, né? Vão me orientando aí se tiver muito rápido também, tá? Porque eu saio falando, ainda mais que eu não vejo vocês interagindo, então eu fico meio sem noção. Então me ajudem. E aí, o meu desafio, né, que o Vinícius trouxe para mim, é que eu ajudasse vocês a estruturar o negócio pela perspectiva financeira. E eu reafirmo para vocês, um negócio, para ele existir, ele precisa ter caixa. O que faz um negócio ter caixa é ele gerar lucro. O que faz ele gerar lucro? As entradas precisam ser maiores do que as saídas. Óbvio, né? Mas como é que se faz isso, Raquel? Porque é muito lindo eu trazer isso aqui para vocês solto, assim, entradas menos saídas é igual a resultado financeiro, certo? Mas como é isso na prática? E aí, eu trouxe para vocês um presente, né? Que é uma planilha de planejamento financeiro. Então, tudo que eu passar para vocês aqui hoje, né, nos próximos minutos, a gente vai estar baseado, vai usar uma ferramenta que eu criei e a gente vai oferecer essa planilha para vocês como um presente, né? Eu e o pessoal da Salvador Lab aqui, a gente vai mandar, eu vou mandar para o Vinícius e aí ele vai fazer com que esse material chegue até vocês, certo? E eu fiquei muito feliz dessa oportunidade de trazer essa ferramenta para vocês. Então, vamos lá, né? Prometi que eu ia ensinar para vocês como fazer um planejamento financeiro de um negócio de uma forma rápida, prática e objetiva. Vamos começar esse passo a passo aqui. Cadê? E, gente, são apenas 6 passos. Não é complicado, certo? Tem o momento de cada coisa e eu vou explicando para vocês como é que a gente vai construindo isso aqui juntos, certo? E estão preparados para esse momento? Alguém fale comigo, pelo menos diga um oi. O pessoal está interagindo aqui no chat, Raquel, mas Ok. o pessoal está agradecendo aqui. Que maravilha esse presente, Mariana falou. Diz que está todo mundo aqui, adorou o presente, onde adquiriu o livro. Que ótimo. Que você é um case de sucesso, mas assim que eles perguntarem aqui que não abriu o microfone, eu vou intervir aqui e repassar para questionamento. Perfeito. Mas o pessoal adorou aqui o presente. Então tá. Então vamos lá, né? Porque se vocês adoraram o presente, eu tô doida para explicar para vocês como é que vocês usam o presente, né? Então, melhor ainda. Vamos lá. São 6 passos, tá? O primeiro passo, que eu quero que vocês foquem bastante nisso e internalizem de verdade, é o seguinte. Vocês que vão abrir o seu próprio negócio, vocês são a pessoa mais importante que existe no negócio. Porque se vocês não estiverem motivados, se vocês não estiverem felizes com aquilo que vocês estão fazendo, e leia-se, felizes é sim recebendo por aquilo que você está fazendo, tá? Eu já atendi para mais de 300 pessoas, para mais de 300 empreendedores nessa minha jornada empreendedora, certo? Hoje eu me posiciono como mentora financeira de empreendedores e não foram poucas as vezes que pessoas chegaram até mim, sentaram na minha frente e eu perguntava para elas, tá, mas quanto você quer tirar de Prolabore no seu negócio? E essa pessoa não sabia responder. E às vezes ela já tinha um negócio há muito tempo e ela estava desestimulada. Por quê? Porque ela pagou todo mundo e não pagou a ela. Então, se você não estiver feliz com o seu negócio, ele está sim fadado a um fracasso.
Porque você vai daqui a pouco pensar, poxa, eu preciso arranjar um emprego para poder tocar o meu negócio, porque você tem essas contas para pagar. Então, eu quero trazer para vocês como um cuidado mesmo, né? Assim, se você perguntar assim, Raquel, o que é de mais valioso? É isso que eu vou falar para vocês agora. A analogia que a gente faz no avião. Quando a gente está num voo, o comissário avisa para a gente, né? Se as máscaras de oxigênio caírem, coloquem você primeiro. Então, é a mesma coisa aqui. Quando você começar a cuidar do seu negócio, primeiro cuide de você. Cuide das suas reservas financeiras, do seu orçamento, defina o seu prolabore, certo? Então, vamos lá. Primeiro, para você conseguir definir o seu prolabore, é bom falar o que é um prolabore. É o salário que a pessoa responsável, né, que os donos que trabalham diariamente no negócio precisam e merecem receber pela sua função. Ah, Raquel, é um valor aleatório que eu vou receber, que eu vou definir, ou eu vou trabalhando e o que sobrar no final do mês é meu? Não, não é isso. Você primeiro precisa saber quanto você tem que receber todos os meses para pagar as suas contas. Então, eu vou trazer aqui, deixa eu já abrir a planilha. Me digam se vocês estão vendo a planilha ou se eu preciso compartilhar alguma coisa. Vocês estão vendo a planilha? Vinícius, estão vendo a planilha? Não. Tá. Tirou Então, sua eu acho apresentação e que... não estamos vendo. Ok. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou... Como é que eu paro a apresentação? Não, você já parou de apresentar, já não está Parei? apresentando. Já Não, parou. não tá. O Saiu. negócio sai rápido. Ah, ok. Pronto. Então, vamos lá. Vocês estão vendo agora a planilha? Para mim está carregando, não sei se Tá. por isso. Sim, o Sim, pessoal está aqui dizendo aqui já que já está aparece para vendo. mim. Bruno falou no chat que também aparece para ele. Perfeito. Pronto. Então, vamos lá. Lembrando, né, que essa planilha é um presente da aula e que está sendo oferecida por mim em parceria com o Salvador Lab, certo? Eu falei para vocês que são 6 passos. Então, repare que aqui na planilha existem 6 abas que a gente vai trabalhando uma de cada vez. Então, o nosso ponto agora é falar do orçamento pessoal. Você precisa saber quanto o seu negócio vai te pagar todos os meses. É provável que ele vai te pagar o valor todo no primeiro mês do negócio existindo? Não. Mas é muito importante que você saiba qual é o valor total que você precisa receber. Até porque isso vai ser muito importante para você gerar um negócio de fato lucrativo, certo? Então, aqui na planilha, eu trouxe já algumas despesas listadas. Obviamente, isso aqui vai variar, né, de família para família, de pessoa para pessoa. Isso aqui é extremamente pessoal, né? Não tem como você copiar do seu amiguinho, mas é muito importante que você crie o seu orçamento e que você saiba exatamente quanto você está gastando ou precisará gastar no mês. Eu vou dar uma dica aqui do que eu faço na minha vida, né? Eu tenho o meu orçamento ideal, onde eu coloco todas as despesas de coisas que eu sei que eu quero ter ali na minha vida e eu faço um orçamento atual, que é quanto realmente a minha vida está me custando ou vai me custar naquele mês. Porque com isso eu vou saber exatamente quanto eu preciso receber, mas eu tenho aquela meta lá do meu mês completaço, vamos assim dizer, né? Do meu mês ideal. Então você pode adaptar aí e fazer desse jeito também, porque eu faço e dá bom, dá bem certo isso. Porque você já sabe quanto vai custar a sua vida, mas se hoje você ainda não pode pagar aquela vida, então você já vai adequando a sua realidade atual, mas com aquele foco. E aí vocês vão listando aqui, tá? Vocês podem mexer tudo nessa planilha que tiver um fundinho colorido, tem fórmula, então você não mexe. Se o fundo tá branco, né, não tem nada, você pode mexer. E nessa planilha aqui, nessa aba específico, eu acho que tá até a linha 200. Então você pode mexer à vontade, inserir aqui bastante, você vai colocar aqui exatamente o que você está gastando. Aqui, a título de exemplo, tá? Eu coloquei alguns valores doidos e chutados aqui mesmo, só para a gente ter um número trabalhado na planilha. Mas o que eu quero trazer de atenção para vocês são duas coisas.
Primeiro, aqui embaixo eu coloquei um nome chamado saídas e coloquei aqui um valor e coloquei uma despesa chamada investimentos, tá? É muito importante que no seu orçamento pessoal você coloque ali, faça uma projeçãozinha de quanto você quer gastar com saídas, ou seja, com lazer mesmo. É um dinheiro que você vai gastar sem culpa, né? Que é um dinheiro que você vai para o seu cinema, vai para o seu show. Eu mesma já usei a minha verba esse mês, semana que vem eu vou para um forró. Graças a Deus, não vejo a hora, já estou contando os dias. Vai para o meu forró. Então você já coloca ali, por quê? Porque é necessário e muitas vezes a gente esquece de colocar essa parte de saídas, de lazer, e a gente fica ali até sentindo uma certa dorzinha, né, na hora que vai ter algum tipo de diversão. Então é muito importante que isso esteja no seu orçamento pessoal. E também essa parte aqui de investimentos, a gente precisa sim fazer. Não estou dizendo que você vai poupar dinheiro, não. Você vai investir. Uma vez eu ouvi de um cara chamado Gustavo Cerbasi, que é, para mim, né, um dos maiores gurus com relação a planejamento financeiro no nosso país, que nem antes da internet existir, ele já era referência. E ele falou assim, quem foi que disse para gente que o dinheiro que a gente recebe no mês é dinheiro do mês? Na verdade, aquele dinheiro, ele é dinheiro da nossa vida. Então, hoje, a Raquel, que de 38 anos, recebeu o Prolabore dela, uma parte desse valor tem que ser investido para que a Raquel, lá da Raquel de 68 anos, se precisar, ela vai ter acesso a uma parte desse dinheiro de hoje, né? Porque a Raquel de hoje, de 38 anos, consegue estar aqui numa aula online às 10 para as 8 da noite, mas pode ser que a Raquel de 68 anos não queira, não consiga, né? Ou não queira ter essa vida, ter esse tanto de trabalho. Então, a gente precisa cuidar da gente no futuro. Então, é muito interessante que você coloque qualquer que seja o valor dentro da sua realidade. Hoje, a gente já pode começar investimentos, né, de 30, 40 reais. Então, já torne isso um hábito dentro do seu orçamento, principalmente se você for empreender. Porque se o seu negócio, Deus me livre, mas tiver um problema financeiro, você cuidou de você aqui e você vai ter mais cabeça para poder cuidar dos problemas financeiros do seu negócio. Então, é muito importante que você lembre disso, e são os investimentos mensais que fazem com que a gente tenha um colchão, né, vamos assim dizer, que vai nos ajudar em um determinado momento da vida. E pasme, todo mundo vai passar por esse momento, certo? Vai ter esse momento, ainda mais a gente que resolveu empreender no Brasil, né? É fato. Se vocês, né, já que vocês são universitários, eu vou deixar aqui até uma dica de leitura para vocês, que valeu muito a pena para mim no início dessa minha jornada, onde eu estava me identificando ainda como empreendedora, como eu estava me tornando especialista em gestão financeira e estava cuidando das minhas finanças pessoais. E o nome do livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. É muito legal, é um livro muito leve, mas que explica o porquê, né, e a importância da gente guardar mais ou menos ali 10% daquilo que a gente receber, certo? Fica essa dica aqui para vocês. E o dever de casa é vocês preencherem essa parte da planilha com essa primeira aba com o seu orçamento pessoal de fato, certo? Aí nós vamos para o segundo passo. Aí eu não sei se como é que eu vou ficar fazendo isso do PowerPoint para planilha. Porque eu fiz o PowerPoint desse assunto, né? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer aqui no Teams. Acho que o melhor jeito é descompartilhar e compartilhar novamente. Eu também tô achando. A gente vai ficar nesse trabalho. Eu ia brincar, falar esse trabalho de corno, mas a gente vai falar isso. Mas vai ficar assim, né? Não fala não que tá gravando. Então a gente vai falar, mas vocês entenderam o contexto, né? Então a gente vai fazer esse trabalhinho aí, não tem problema nenhum. Então vamos lá. O segundo passo, vocês precisam listar, né, todas as saídas regulares do negócio que vocês estão planejando abrir. E o que são, né, as saídas regulares?
são todos os pagamentos que o seu negócio precisa fazer pelo simples fato de existir. Então, se você vai ter um negócio físico, provavelmente vai ter aluguel, vai ter condomínio, vai ter PTU, energia elétrica, telefonia fixa, telefonia móvel, internet. Se você for ter algum, né, se for um negócio digital também, você vai ter anúncios, vai ter agência de marketing, você vai listar todas as despesas que você acredita que o seu negócio vai ter só para ele existir. É muito importante aqui que vocês saibam que existem saídas regulares que elas não são pagamentos mensais, tá? São pagamentos anuais. Por exemplo, o TFF. Se você tiver um negócio, que é um negócio físico, existe uma taxa que a Prefeitura de Salvador ela cobra anualmente da gente, que se chama TFF, taxa de funcionamento, alguma coisa assim. E aí é um imposto anual. A gente não consegue correr dele, mas ele só permite que a gente pague, parcele em até 3 vezes. Então, o que você tem que fazer? Pegar esse valor do TFF, né? No meu caso, como eu faço aqui na minha empresa, a gente pega o valor do TFF, coloca um reajuste em cima que a gente acredita que vai ser e divide em 12 parcelas e coloca lá no nosso planejamento de saídas regulares o valor daquela de 12 parcelas. Porque mesmo que não haja a saída do dinheiro, como a gente está fazendo um planejamento financeiro, a gente precisa saber quanto o nosso negócio ele custa mensalmente, né? Então, é muito importante que aqui nas saídas regulares você se atente a isso, tanto as despesas anuais e dividir por mês, porque a gente vai trabalhar com valor mensal, quanto aquelas despesas diárias, né? Que você pode ter, o seu negócio pode ter, por exemplo, pagar um transporte todos os dias, pagar para né, não para o seu funcionário, vai ter a hora do funcionário, mas, por exemplo, você faz entrega todo dia ali do seu cliente, alguma coisa nesse sentido. Você tem que calcular quanto você vai gastar aquilo no mês e colocar lá também. Então, é aquilo, a gente vai lá para a planilha, deixa eu já. Aí venho aqui para a planilha para mostrar para vocês. Na aba 2 é onde vocês vão colocar todas as saídas regulares. Lembrando de novo, se tem o fundinho aqui pintadinho de cinza, tem fórmula que é a soma. E aqui vocês podem mexer até a linha 200, que é onde tem essa fórmula está calculando. E vão colocar aqui todas as despesas. Eu já trouxe algumas listadas, mas se o seu negócio não tiver, você pode excluir ou pode simplesmente deixar em branco, como eu já deixei aqui, e você vai preenchendo o que você precisa preencher, tá? Aqui eu trouxe, como eu falei, dados avulsos, só mesmo para a gente ter um número nessa nossa jornada aqui, porque eu não teria como ficar preenchendo muita coisa aqui, porque o nosso tempo não é tão longo, né? Então, eu preferi trazer dessa forma alguns números aqui de forma aleatória. Então, você vai preencher aqui no passo 2, a guia 2, nas saídas regulares, certo? E aí, nós vamos... Cadê? Nós vamos aqui para o passo 3. O passo 3 são as saídas com seres humanos. Isso aqui é muito, acho que eu não falei muito o suficiente, importante, tá? Quando a gente vai contratar alguém no Brasil via CLT, que a gente vai assinar a carteira de alguém, a gente passa a ter algumas obrigações com essa pessoa, tá? E eu não tô aqui para discutir se são obrigações justas, injustas, que pesam, não é o contexto. Não é para a gente discutir isso, mas são obrigações que existem. E como é a melhor forma da gente pagar uma conta? No Brasil, a gente adora pagar parcelado, né? Só que conta com funcionário, a gente não consegue pagar depois. A gente tem algumas obrigações. Então, a gente vai pagando parcelado antecipadamente. Por quê? Porque esse dinheiro, em algum momento, vai sair do nosso caixa e a gente precisa ter esse dinheiro. Aqui tem um grande problema, porque muitas empresas não fazem essa projeção, não fazem esse cuidado com as obrigações, não tem esse cuidado com as obrigações trabalhistas. E aí, quando chega o momento de pagar 13º, pagar férias e até mesmo a demissão de um funcionário,
pode gerar um rombo muito grande no caixa do negócio e até inviabilizar a operação. Tem empresas que deixam de existir porque não fizeram esse planejamento de forma adequada. Só que eu, trouxe aqui para vocês a solução de como se faz isso lá no passo 3 na nossa planilha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando eu minimizo ali edições da apresentação, ok. Então, aqui, no passo 3, aqui é onde filho chora e mãe não vê, de verdade. Aqui a gente precisa ter muita atenção, tá? Aqui, eu até botei o salário da dona, né? Mas eu vou botar aqui do dono, que a gente está numa linguagem, na língua portuguesa, né? E a gente vai no masculino, porque o grupo tá mesclado. Mas aqui é o seguinte. Quando você preenche lá a primeira aba das finanças pessoais, ele já vai trazer para cá, tá vendo com o fundinho cinza? Já vai trazer para cá o valor que você deveria receber do seu Prolabore, certo? Então aqui você não mexe. Mas você precisa dizer se você vai contratar alguém. Vamos supor que você contratou uma pessoa para trabalhar no seu negócio com um salário de R$ 1.300. Então, aqui onde está escrito total bruto da folha de pagamento, você vai colocar o valor total do salário dessa pessoa. Então, se você combinou com ela R$ 1.300, você vai colocar aqui R$ 1.300. Porque, no fundo, essa pessoa não vai receber 1.300, né? Vai ter alguns descontos ali. Então, ela vai receber, sei lá, R$ 900, que assim seja. Só que você, do seu negócio, o valor que você combinou com ela é R$ 1.300 e todos os impostos, todas as obrigações que você tem com essa pessoa é em cima desse valor bruto de R$ 1.300, certo? E aí aqui, a planilha que eu trouxe para vocês, ela já vai calcular as obrigações trabalhistas, né? Dependendo do negócio que você abre, eu acredito que todos nós aqui, a maioria esteja no Simples Nacional ou comece no Simples Nacional, então não vai pagar o INSS. O INSS é só da parte do colaborador, não da empresa. Mas vai pagar o FGTS, então já coloquei aqui a porcentagem que fica do FGTS e também as provisões das obrigações trabalhistas, como o 13º, férias, mais o 1/3, a multa dos 50% sobre o FGTS, o aviso indenizado. Isso aqui tudo previsto que o funcionário ficaria com você em um ano, né? No seu negócio durante um ano. E aí, olha só que coisa que a planilha já traz aqui para gente. Um funcionário que o salário dele custa R$ 1.300 para gente, né? Ali no frigir dos ovos, vamos dizer assim, mas além desses R$ 1.300, ele por mês custa para gente R$ 589,29. Eu vou até botar a corzinha aqui, porque ali tem fórmula também. 589, ou seja, mais R$ 590 só das obrigações trabalhistas, certo? Aí aqui embaixo tem um valorzinho que eu, na metodologia que eu criei no Bora Financeirar, eu entendi que nós empreendedores, nós precisamos também receber o nosso 13º, né? Por quê? Porque quando chega o mês de dezembro, eu não posso usar a palavra, mas a gente tem uma despesa muito grande, a gente paga todo mundo, às vezes até dobrado, né? Porque tem um 13º. E na época que a gente precisa mais gastar dinheiro, a gente não tem mais dinheiro, porque o dinheiro foi todo para pagar as contas e para pagar os outros. E só que eu, como sou empreendedora e eu não quero viver essa realidade, eu, dentro da metodologia, defendo que os empreendedores tenham sim também o seu 13º, para que no dia 1º de dezembro você possa retirar ali o mesmo valor que você tem de Prolabore mensal, mas você tira um Prolabore a mais. Isso, contabilmente falando, não existe. Lá o contador, na hora de fazer o que precisa ser feito, quando ele vê esse dinheiro lá saindo da conta, ele vai colocar que foi um adiantamento de dividendos. Não tem problema, dividendos no Brasil ainda não é taxado, né, tributado, né? E aí ele vai fazer a atividade contábil certinha lá, vai fazer o cadastro contábil que precisa ser feito. Mas a gente aqui, entre eu e você e eu, fazendo financeiro,
a gente entende que foi ali um valor de 13º para que você possa viver o mês de dezembro pagando as coisas que precisam ser pagas aí da sua vida pessoal, né? Que você vai saber muito bem o que é. Então, ali, no nosso exemplo aqui, ficaria um valor de R$ 216 mensalmente que você tem que tirar ali do caixa do seu negócio e colocar numa poupança, num investimento, num produto financeiro de liquidez diária, para que você possa, no dia 1º de dezembro, solicitar o reembolso, né? Solicitar o resgate, reembolso não, o resgate disso, e você tirar e colocar na sua conta pessoa física, certo? Lembrando, né, que as contas precisam ser separadas. Mesmo que o seu negócio não tenha um CNPJ, você vai ter uma conta bancária separada para que você possa cuidar das finanças do seu negócio, certo? Então, só de saídas com seres humanos, só com essa parte de provisões, de coisas para o futuro, as nossas parcelas no nosso negócio, aquelas parcelas antecipadas que eu falei para vocês, é um valor de R$ 805,29, né? No caso aqui. E aí, além dessas obrigações trabalhistas, existem os benefícios mensais. Vale transporte, vale refeição, plano de saúde, seguro de vida, todos aqueles benefícios que a empresa ela pode oferecer para os seus funcionários também tem que entrar aqui. E aí vocês vão calcular, né, o que você vai pagar diariamente, mas lembrando que tem que colocar aqui no valor mensal que vai sair do caixa do seu negócio, porque a gente precisa sempre fazer a conta no mensal, certo? Uma coisa que eu gosto de fazer, que eu também vou trazer o meu exemplo pessoal para vocês. Eu recebo meu Prolabore, né, das empresas que eu trabalho. Só que eu tenho esse deslocamento da minha casa para o meu escritório. Inclusive é aqui que eu estou falando com vocês hoje. Estou falando do escritório da Lucrativa. Então, eu também recebo um vale transporte. Porque se o salário do meu funcionário é todo para ele usar na vida pessoal dele e a gente concede o benefício, dá o benefício para ele poder vir, né, e também se alimentar aqui no escritório, e como eu faço o mesmo deslocamento, eu também me coloco como essa despesa de vale transporte e vale refeição, porque eu também estou aqui vivendo isso, né? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas eu que vivo ali o dia a dia de ser empreendedora, eu acho mais do que justo a minha empresa me pagar por eu por eu também me deslocar e por eu também precisar almoçar aqui dentro do escritório. Se eu estivesse de home office, eu não pagaria, certo? Porque aí já estaria tudo certo. Se bem que vale refeição para os meus funcionários que estão de home office, a gente paga. A gente não paga o transporte. Mas o vale refeição, a gente entende que elas estão ali trabalhando, vão precisar comer do mesmo jeito. Então, a gente paga o vale refeição. Então, fica aqui essas dicas para você com relação às saídas com seres humanos, certo? E aí, nós vamos para o passo 4. E eu vou botar aqui. Cadê você? Uai. No passo 4, é aqui que também é um assunto bem delicado, que eu já até comecei na nossa aula falando com vocês sobre isso. Nós temos as saídas ligadas às vendas. Se vocês forem procurar sobre isso dando um Google, vocês vão achar como custos variáveis, né? O nome, custo variável. Só que eu já, né, nessa minha jornada como empreendedora, como consultora, eu já visitei muitas empresas e teve um dia que foi muito engraçado. Uma funcionária de uma empresa disse para mim que ela não registrava, ela não colocava no software da empresa a conta com a energia elétrica, porque era uma conta variável. E eu fiz, não, mulher, pelo amor de Jesus. Para o financeiro, é importante que a gente saiba qual é a data, né, do vencimento, porque é uma obrigação. Se eu não pago aquela conta na data do vencimento, depois eu vou pagar com juros e multa. E financeiro que paga com juros e multa mostra que está desorganizado. E aí eu entendi qual foi a confusão que ela fez, porque custos variáveis é tudo que está ligado diretamente às vendas. E aí, por isso que quando eu fui cuidar disso na metodologia, eu preferi mudar o nome e coloquei um nome que realmente remetesse ao que de fato é. Então, por isso a gente chama de saídas ligadas às vendas,
que significa que são todos os pagamentos, escrevi errado, são todos os pagamentos que você precisa fazer pelo simples fato de ter vendido algo para alguém. É só isso. Você vendeu, você vai ter que pagar. A gente está falando do quê? Né? A gente está falando dos impostos sobre o faturamento, que é muito importante que você saiba, né? Pergunte para a contabilidade quanto é que você vai pagar dos impostos sobre o faturamento. As taxas de cartão de crédito e débito. Quantas vezes eu ouvi gente falando para mim que perde dinheiro quando vende no cartão de crédito, porque não colocou, não fez a programação, não fez o preço certo, embutindo ali o valor do cartão de crédito. E não é somando, viu, gente? Tem uma formulazinha que se faz para você embutir todas essas saídas ligadas às vendas da forma correta. Mas vocês não vão precisar saber a fórmula porque já está na planilha. Eu já fiz esse favor para vocês. Mas ela está lá na planilha. Mas é muito importante que vocês lembrem que não se soma, né, essas porcentagens. Não se soma e sim existe uma forma matemática certinha de fazer para embutir esse valor. E também uma saída ligada às vendas super comum são comissões de parceiros e vendedores. Se vocês forem botar alguém para vender o produto ou o serviço de vocês e você falar para essa pessoa assim, você vai ganhar 20% em cima de tudo que você vender, você precisa colocar, né, que você vai pagar esses 20% para a pessoa, para que você não tire dinheiro do seu negócio e o seu preço fique certo. Então, é aqui que você precisa tomar muito cuidado com relação a isso. E como é que ficou isso lá na planilha? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na planilha aqui, muito simples. A gente vai colocar sempre as porcentagens em forma de decimal, certo? Porque para a fórmula lá que eu falei para vocês sair certinha. Então, aqui no nosso caso, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, esse negócio aqui tem 8% de imposto sobre o faturamento, certo? Tem 5% de taxas de cartão de crédito e não paga nenhum tipo de comissão para vendedores e parceiros, tá? Então, somando os 8 mais 5, o total das saídas ligadas às vendas dessa empresa é de 13%. Aqui a gente soma, mas na hora de calcular a nossa meta de faturamento, que eu vou contar para vocês já, falta bem pouco, aí vai lá que a gente é lá que a gente faz a fórmula, tá? Aqui a gente soma uma com outra das saídas ligadas às vendas, porque a gente precisa saber do total. Então, o que está me dizendo aqui? Que do total de coisas de produtos e serviços que eu vou vender, 13% já estão com seus respectivos donos. 8% vai para o governo, né, em forma de impostos, e 5% vai para as administradoras de cartão de crédito, certo? Estão acompanhando até aqui? Tá tudo tranquilo? Como é que tá a movimentação aí no chat? Tempo de beber água. Pronto, o pessoal aqui tá gostando bastante. Estão aqui botando até cifrões. Acho que o pessoal tá identificando muita coisa aí positiva. Todo mundo quer ficar rico, né? Bora lá que a gente vai mostrar como é que fica, já. Então, pronto. Obrigada, Vinícius, por estar fazendo esse jogo, esse meio de campo aí comigo. Então, vamos lá. Aí, agora eu vou para a planilha, ou para a apresentação. A gente já está quase acabando. A gente já está indo para o penúltimo passo. O penúltimo passo, que é aqui, gente. É aqui que você faz dinheiro. É aqui, ó. Não tem para onde correr. Por quê? O passo 5 é a lucratividade desejada, tá? É quanto você quer que o seu negócio tenha de resultado financeiro por mês. Vocês lembram que lá no início da minha apresentação eu falei para vocês que financeiro é uma conta muito simples? Entradas menos saídas é igual a resultado financeiro. Se você observar, a gente acabou de mapear nesses primeiros passos, a gente acabou de mapear todas as saídas financeiras, certo? E agora a gente vai definir quanto a gente quer de resultado financeiro para que no próximo passo a gente descubra quanto a gente precisa ter de entradas. Por quê? Porque aí eu vou saber exatamente quanto o meu negócio precisa receber para pagar todas as contas
e gerar o resultado que a gente deseja. Porque uma coisa, uma verdade que eu preciso falar para vocês é a seguinte: empreender, né, tá até escrito aí, empreender é um investimento de maior risco que existe, mas nem todo mundo está preparado para essa conversa. Se você, em vez de resolver empreender, pegasse esse dinheiro que você vai aplicar aí no seu negócio, para abrir o seu negócio, e colocasse em algum produto financeiro, seja num banco, numa corretora, né, emprestando dinheiro para o governo, através do Tesouro Direto, por exemplo, você teria ali uma segurança maior de que o seu dinheiro, no final de um determinado período, ele teria um retorno, né? Se você aplicou aqui R$ 200, no final de um determinado período, você teria ali 220. Esses R$ 20 brotaram desse investimento que você fez, resultado desse investimento que você fez. Só que você não quer pegar R$ 200 e colocar num produto financeiro. Você pegou seus R$ 200 e você vai abrir um negócio. Você comprou lá R$ 200 de água, por exemplo, e você quer que esses R$ 200 eles se multipliquem, que eles virem R$ 400. Não tem problema. Eles vão virar R$ 400 e você vai saber que você teve R$ 200 de lucro, porque os 400 que entraram pagaram os 200 que saíram e sobrou R$ 200, certo? E aí é aqui que muita gente se assusta, porque quando eu vou falar, gente, defina quanto você quer de lucratividade do seu negócio, muita gente não sabe e fala assim, mas eu preciso definir lucro, lucro é feio. Não, lucro não é feio. Lucro é o que faz com que o seu negócio tenha dinheiro no caixa, certo? Essa é a forma correta. Então você vai definir quanto você quer que o seu negócio tenha de resultado financeiro. E não é bom eu falar logo isso aqui, e não é assim, tem gente que vira para mim e fala assim, Raquel, eu comprei um mouse de R$ 50 e vendi ele por 100. Eu tive 100% de lucro, então eu quero que o meu negócio me dê 100% de lucro. Gente, não existe. Não existe nada que dê 100% de lucro. O que pode existir é você falar que você vendeu o mouse por 2 vezes o valor dele. Aí eu concordo, você vendeu por 2 vezes. Você comprou por 50 e vendeu por 100, 2 vezes. Só que, quando a gente está falando de lucratividade, a lucratividade é o número final do valor que vai sobrar na sua conta. Entradas menos saídas é aquele valor. E não existe 100% disso, porque o total é 100%. O total das entradas menos as saídas já não vai dar 100%, certo? Porque não tem como você só receber dinheiro. Eu acabei de mostrar para vocês que você sempre vai ter ali umas saídas ligadas às vendas, né? Mesmo uma pessoa que, vamos supor, que ela sonega impostos, inclusive não façam isso porque não vale a pena. Mas uma empresa que sonega imposto, ela vai ter alguma saída ligada à venda dela ali, ou vai ser um cartão de crédito, ou vai ser uma comissão de um vendedor. Não existe 100%, certo? Não existe. Ou vai ser um frete, não existe, tá? Então fiquem atentos a isso. E aí aqui na planilha, você também vai colocar a porcentagem, né? Peraí que eu tenho que fazer aquela jogadinha aqui. Vou botar aqui a planilha, pronto. E aí aqui na aba da lucratividade desejada, você vai colocar aqui quanto você quer que o seu negócio ele tenha de lucro. No livro, quando eu fui escrever o livro, eu fiz uma pesquisa e eu descobri o seguinte: empresas que são indústrias, né, têm uma lucratividade ali em média de 3 a 5%. Empresas que são de comércio, né, igual aqui, eu compro um mouse para revender o mouse, por exemplo, elas vão ter ali um lucro que vai de 8 a 15%, uma lucratividade de 8 a 15%. E quem trabalha com prestação de serviço, né, consultores, advogados, arquitetos, etc., tem um ganho um pouco maior, que vai variar ali de 20% até 35%, porque quando tem muita mão de obra aplicada, né, esse momento intelectual e tudo, acaba tendo um lucro muito maior, certo? Então, aqui fica esse parâmetro para vocês, na hora que vocês forem decidir aí a lucratividade do seu negócio. Raquel, existe certo ou existe errado? Não.
existe aquilo que você quer ter de retorno. Mas, como vocês estão fazendo um projeto que vai iniciar ainda, é legal começar ali por seus, dependendo do que seja, mas eu vou dar aqui uma piruada, né? Vou dar aqui um palpite, que fica ali entre 8% e 10% no primeiro ano, porque esses são os valores que vocês vão ter por mês e depois vocês vão conseguir medir qual foi o melhor mês, qual foi o pior mês, e vocês vão aumentando de acordo com o crescimento do seu negócio, certo? Porque não adianta você querer colocar uma lucratividade altíssima no primeiro ano e você não vai bater nenhuma meta financeira, nenhuma meta de vendas, né? Porque pode gerar uma frustração, inclusive. Então, vamos trabalhar aqui com o pé no chão e eu indico que vocês comecem mais ou menos com essa lucratividade, tá? E por fim, né, a gente vai falar agora sobre a meta de recebimento. Deixa eu fazer aqui, para aqui, para aqui. Cadê? Eu comecei a nossa apresentação mostrando a foto ali de um caminho. Lembra que eu mostrei a foto de um homem que eu ia mostrar o caminho para vocês? Então, tudo que a gente falou até agora, todos esses passos, foi justamente para a gente chegar aqui agora, que esse é o nosso objetivo, a meta de recebimento. Lembrando a equação, entradas menos saídas é igual ao resultado financeiro. A gente já mapeou ali nos primeiros passos, a gente mapeou as saídas financeiras do negócio. A gente, agora no penúltimo passo, a gente definiu quanto a gente quer de resultado. E agora a gente vai chegar na meta de recebimento. Entenda que eu estou falando recebimento e não faturamento. Em algum determinado momento do seu negócio, isso pode se confundir, mas eu vou explicar a diferença dos dois, tá? Faturamento pode te dar uma ilusão errada do dinheiro que está entrando no seu negócio. Por exemplo, eu, Raquel, eu trabalho com consultoria, mentoria, etc. Eu posso fechar um contrato com uma empresa e eu botei lá um contrato de R$5.000. Só que eu parcelei para essa empresa em 5 parcelas de R$1.000. E aí o que aconteceu? O meu contador vai dizer, poxa, que legal, você faturou R$5.000 esse mês. Só que para o meu financeiro não vai entrar R$5.000, vão entrar parcelas mensais de R$1.000. E para o meu negócio, receber R$1.000 por mês é muito pouco. Não vai fazer com que eu tenha o resultado financeiro. Talvez eu precise fechar 10 contratos de R$5.000 para ter 10 parcelas de R$1.000 entrando por mês para que eu possa ter o resultado financeiro do meu negócio. E é isso, o recebimento. Eu preciso receber ali R$10.000 por mês para que o meu negócio pague todas as contas dele e gere o resultado financeiro desejado, certo? Então, a meta de recebimento é quanto o negócio precisa receber todos os meses para pagar todas as contas e gerar lucro. Simples assim. Esse é o caminho. Foi o que eu falei para vocês, que eu ia mostrar para vocês como fazer o planejamento de um negócio de forma simples, rápida, prática e objetiva. Aqui na nossa planilha, como é que ficou com aqueles números aleatórios que eu trouxe? Deixa eu compartilhar aqui. Chegamos aqui na última aba da nossa planilha. Então, olha só, recapitulando. Dentro aqui do nosso orçamento pessoal, disse que a pessoa precisaria receber R$2.400 de Prolabore, certo? Esse negócio tem mais ou menos ali uns R$4.340 por mês de custos. Esse negócio tem ali, né, mais ou menos R$4.505,29 com todas as saídas com seres humanos. Aqui a gente já está considerando aquele Prolabore lá, tá? Só para vocês ficarem sabendo que aqui tá já está somado o valor da aba 1. Aí, nesse negócio, a gente tem aqui as saídas ligadas às vendas dos 13% e a gente tem a lucratividade de 15%. Tudo isso trouxe para a gente esse resultado. Essa empresa, esse negócio que a gente está estudando aqui juntos,
precisa receber todos os meses, no mínimo, R$ 12.285,13. Raquel, se essa empresa receber R$ 10.000 no mês, ela não está gerando o lucro que ela precisa, certo? Ela vai estar abaixo. Ela precisa gerar esse valor, o mínimo que ela tem. É a meta dela, é a meta. Essa empresa, recebendo os R$ 12.285 por baixo, né, ali o piso, né, vamos assim dizer, ela vai pagar 4.340 das saídas regulares, 4.505 das saídas com seres humanos, 1.597 das saídas ligadas às vendas, ou seja, ela faturando, ela vendendo ali os 12.285, só de saídas ligadas às vendas, ela já tem ali quase R$ 1.600. E muita gente não vê esse número, né? E aí, a lucratividade desejada desses 12.285 vai sobrar ali, no mínimo, para aquela empresa, R$ 1.842 de lucro. E esse lucro tem que ficar na conta da empresa, né? Aí já é a continuação da metodologia, mas que eu não conseguiria trazer para vocês nessa noite, que você vai montando a riqueza e a prosperidade do seu negócio. Porque vai ter o momento certo de você ter acesso ao lucro do negócio, mas não é nesse momento. Esse lucro não é seu, é do negócio que você está montando, certo? Só que a gente não para por aqui. Tem uma parte muito, muito especial que eu trouxe para vocês aqui também como parte da metodologia, que faz parte desse planejamento da meta de recebimento e que muita gente se bate horrores para fazer, principalmente quem trabalha com prestação de serviço, que tem uma dificuldade muito grande de saber quanto é que vai cobrar por sua hora de trabalho. Então, eu trouxe um bônus aqui, né? Nem era para falar de precificação, mas não tinha como, né, não entregar aqui para vocês o meu melhor, né? Eu tenho essa obrigação, não estaria aqui com vocês nesta noite de quarta-feira para falar, né, para não trazer o meu melhor para vocês, pelo amor de Deus, né? Então, o que acontece? Eu tenho até aqui na apresentação, deixa eu mostrar aqui para vocês, para eu contextualizar da melhor forma. Aqui. Existe, né, dentro de uma empresa de prestação de serviço, por exemplo, algo chamado capacidade máxima de produção, tá? Que diabo é isso, Raquel? Quem trabalha com prestação de serviços, a gente não tem estoque. Ou seja, amanhã, né, a minha manhã do dia de hoje, ela já passou. Se eu não atendi nenhum cliente, se eu não fiz mentoria, se eu não fiz nada de manhã, eu não consigo mais reverter isso. Eu não tenho estoque de horas, eu não consigo, né? A gente não estoca tempo, né? Enfim. Então, a gente precisa mensurar quantas horas a gente tem de capacidade de produção durante um mês. Por quê? Porque se eu for pegar uma consultoria que me exija no mês 240 horas de trabalho, enfim, chutando aqui um número, que agora nem Tic-Tac vai fazer conta mais, né? Mas se eu tiver que dar 240 horas de trabalho, talvez eu não possa pegar esse cliente para esse mês, porque talvez esse mês minha capacidade máxima de produção de horas de consultoria sejam 100 horas. Aí eu vou ter que dividir o meu prazo com esse cliente e eu vou ter que me adaptar, certo? Então, só para trazer o contexto para vocês, né? E é através da capacidade máxima de produção que a gente vai saber quanto é o valor mínimo da nossa hora, que é o que eu vou mostrar aqui na planilha para vocês agora. Quando eu sei que eu tenho que receber o meu negócio, vamos supor que essa planilha fosse do meu negócio de mentoria, de consultoria, enfim. Eu sei que eu tenho que receber no mínimo ali R$ 12.285, certo? Aí eu vou calcular aqui a minha capacidade máxima de produção. Já está aqui, ó. Quantos dias úteis no mês eu vou trabalhar? Se a gente considerar, o mês ele tem mais ou menos 4 semanas fechadinhas, de segunda a sexta, certinho, 4 semanas, né? E aí, então, a gente vai considerar, vou trabalhar de segunda a sexta. Então, são 5 dias na semana, vezes 4 semanas. Então, aqui a gente tem 20 dias.
Aí, eu vou dizer que eu faço, que eu estou chamando de atendimentos por dia, mas aqui eu vou colocar a quantidade de horas que eu vou trabalhar por dia. Então, vou botar aqui quantidade, quem sabe faz ao vivo, né, gente? Te altera aqui. Quantidade de horas trabalhadas por dia. Eu vou dizer, para consultoria, até porque eu já contei aqui para vocês, né, que eu tenho outras empresas e tal, mas para consultoria, eu vou disponibilizar 6 horas por dia, certo? Eu coloquei aqui, 6 horas por dia. E quantos profissionais dobram a minha produção? No meu caso, na minha consultoria, só existe uma Raquel, né? Então, só tem eu aqui. Então, uma hora eu só consigo atender um cliente. Se eu tivesse uma outra pessoa treinada por mim, que pudesse atender outro cliente, enquanto eu estou atendendo um cliente, a gente estaria dobrando a produção. Nesse caso, não tenha uma Raquel só, vou deixar aqui uma só. Então, a minha capacidade máxima de produção nesse contexto por mês é de 160 horas. Perfeito. Então, aqui a gente já calculou. Eu tenho que receber 12.285, eu tenho 160 horas de capacidade máxima de produção. O valor mínimo da minha hora de trabalho, financeiramente falando, é R$ 76,78 e a minha meta diária de venda, de recebimento ou de serviços prestados, né, que eu vou receber por isso, é de R$ 614,60. E aí eu vou dar mais uma informação para vocês. Por exemplo, a minha hora, se essa planilha fosse minha, né, tá dizendo que o meu preço financeiro é de R$ 77, vamos arredondar para cima, R$ 77. Só que eu já sou uma profissional renomada no mercado. A minha hora as pessoas entendem que vale muito mais, né? Então, eu posso vender, vamos supor que eu vendesse a minha hora por R$ 300, vamos supor. Então, eu estou fazendo certo, porque o meu custo financeiro da minha hora seria R$ 77, mas o mercado me paga 300, porque eles entendem que o que eu estou aqui trabalhando com vocês vale R$ 300 a hora. Massa. Perfeito. Eu cheguei no melhor dos mundos. Agora, se fosse aquela Raquel lá do início de 2011, no início da jornada dela, se ela fosse fazer esse planejamento financeiro dela e desse que o preço financeiro dela era R$ 300, tipo, todos os meus custos aqui chegariam e dariam R$ 300. O mercado naquela época não pagaria R$ 300 pela minha hora. Vamos dizer que o mercado pagasse R$ 100. Eu precisaria reduzir um pouco algumas despesas para fazer com que a minha hora financeira coubesse na minha hora de etiqueta, na minha hora mercadológica, certo? Porque o mercado não estaria pagando ainda aquilo que eu precisava para poder sobreviver. Então, esse é um plus que eu trouxe para vocês, né? Dentro de tudo aí desse universo, desse caminho que eu disse para vocês de como vocês estruturarem um negócio, né? Pela perspectiva financeira. E vou, cadê aqui? Abrir o momento de dúvidas. Consegui, fiz 1h30. Mesmo com atraso, né, Vinícius? Show de bola. O importante é que deu tudo certo. Mais uma vez aí agradecer, Raquel, parabenizar você da explicação. Abri aqui para perguntas do pessoal, mas só para complementar aí, foi muito rica, né? Trazendo aí a questão, alguns pontos que eu anotei aqui de como a importância de a gente separar, né, o pessoal do profissional financeiro aí. Então, quem quer abrir uma empresa tem que saber que uma coisa é da empresa, outra coisa é sua, pessoal. O pessoal está perguntando aqui como é que chama seu livro. Se puder aí até mostrar na tela. Bora Financeirar. Tem o link para comprar o livro lá no meu Instagram, né? Já vou fazer aqui. Ainda tenho mais 2 slides para mostrar para vocês, mas o meu Instagram é o @raquelsantos.financeirar, né? Vai ter aqui, eu vou apresentar para vocês na tela antes de ir embora. E aí lá tem o link para adquirir o livro. Perfeito. Acho que abrir aqui para o pessoal. Quem quiser pode abrir aí o áudio ou então perguntar aqui no chat, que eu faço aqui a intermediação para a gente passar para a Raquel. Yuri, quer falar alguma coisa também, complementar? Eu queria somente agradecer e parabenizar a aula, literalmente, que tivemos aqui. Né? Agradecer novamente a Raquel pela presença e disponibilidade.
E eu queria, enquanto o pessoal vai jogando as perguntas aqui no chat ou interagindo, saber de você, Raquel, assim, uma pergunta mais pro pessoal mesmo, assim, de qual foi o teu maior desafio, assim, nessa jornada de escrever um livro ou de criar metodologias diferentes, de se relacionar com empresas, empreendedores, mas o teu desafio dentro dessa caminhada, né, que eu imagino que não foram poucos, e como ele te ajudou justamente a chegar no ponto que você está hoje, assim, né, como ele te preparou para esses momentos. Vamos lá, adorei a pergunta. Eu, como empreendedora, eu sempre fui a menina do financeiro, né? Ficava ali atrás do computador e tudo. E eu, quando fui tomar conta do meu negócio, eu falei assim, cara, eu preciso fazer isso aqui de um jeito que ficasse fácil para mim. Então, meu primeiro desafio foi entender os números do meu negócio. E aí eu comecei a criar, vocês viram aí pela metodologia que eu criei nomes diferentes e eu sou meio divertida, assim, eu gosto das coisas bem leves, né? E eu queria uma coisa que eu sentisse prazer com relação àquilo. Aí eu comecei a fazer na minha primeira empresa e tal, e algumas pessoas próximas, sabendo que eu já estava conseguindo uns resultados muito legais no financeiro do meu negócio, me chamaram para que eu ajudasse a fazer o financeiro delas. E aí vem os desafios, que eu falava assim, cara, mas isso aqui que eu estou fazendo, isso aqui é uma coisa besta, uma coisa para mim, assim. E eu fui dizendo sim, né, a tudo que aparecia na minha frente, e mesmo que eu não soubesse exatamente o que eu estava fazendo. Quando foi em 2017, eu entrei numa associação de jovens empresários, a AGE, e lá na AGE, as empreendedoras, a gente foi participar de um grupo de mulheres empreendedoras e elas começaram a pedir também que eu desse aula sobre esse assunto, tipo como eu fiz aqui hoje com vocês. Só que imagine, lá em 2017. E aí eu fiz a minha primeira palestra, não sei o quê, e eu falei assim, poxa, isso aqui podia melhorar, eu podia ter uma estrutura melhor, eu podia entender como uma palestra funciona. E aí eu fui buscar um curso de oratória, né? Foi um curso de um final de semana, então eu entendi que quando aquele curso finalizou, eu já era palestrante e eu consegui melhorar uma estrutura de uma palestra. O meu maior desafio sempre foi ir buscar informação. Para vocês terem ideia, eu já investi mais de R$ 200.000, né, na minha qualificação profissional, porque quando a gente empreende, por mais que a gente vá trabalhar com algo que a gente ama, hoje todas as minhas empresas que eu tenho são focadas em soluções de gestão financeira, e uma que está nascendo lá no sul do país, que é de gestão de networking, mas as empresas que eu toco hoje em dia são todas com relação à gestão financeira. Eu entendi que, por mais que eu trabalhe com o que eu amo, eu preciso ter N outras informações, N outras ferramentas aqui e outros conhecimentos que vão me auxiliar como empreendedora. Então, eu preciso saber falar com o cara que faz o meu marketing para saber onde é que ele vai colocar o pixel. Eu sei onde coloca o pixel? Eu não sei, mas eu sei que o pixel existe e para que serve. Então, eu preciso saber oratória porque vão existir convites onde eu vou palestrar e eu vou precisar falar em público e eu precisava vencer os meus medos, né? Então, eu sempre fui muito curiosa e sempre fui atrás de muita informação e não tive medo nem receio de investir em conteúdo. Sempre muito conteúdo, conteúdo, conteúdo. E aí, o desafio que eu tive bizarro, que foi assim, aquele momento que você fala assim, caraca, eu me preparei a vida inteira para estar aqui, sem saber que eu estava me preparando a vida inteira para estar ali, foi no Shark Tank, né? Onde eu tive a oportunidade incrível de falar com a pessoa que eu mais admiro nesse mundo do empreendedorismo, que foi a Luísa Trajano. Eu só soube que ela seria uma das Sharks no dia, né, da minha apresentação. E foi incrível, assim, e a ver, pegando meu livro, lendo, me parabenizando pela metodologia, foi aquele momento que você falou assim, caraca, eu vivi esses últimos 12 anos para viver isso aqui agora na frente dela, assim. Foi muito incrível. O desafio do livro, como eu contei para vocês também, foi muito grande. Eu quase não publico o livro, porque eu fiquei com uma certa vergonha, né? Eu falei assim, meu Deus, o povo vai me chamar de maluca. Eu criei nomes, eu criei uma forma de fazer finanças, como vocês viram, vocês vão poder aplicar no negócio de vocês através da planilha, que foi muito fácil, fica muito simples, e eu pensando que eu ia ser xingada, assim, sabe? E aí eu fui dar uma palestra, até aqui na FIEB, inclusive, no ano passado, e aí veio um contador falar comigo depois da palestra,
ele chegou para mim e falou assim, Raquel, deixa eu falar com você, eu li o seu livro, eu sou contador e li o seu livro. Eu pensei, pronto, é agora que eu vou ser xingada, né? Agora que eu vou ouvir todos aqueles medos que eu tive quando eu estava escrevendo o livro. E ele falou para mim assim, parabéns, porque o que você inventou, o que você fez, realmente facilita a vida de todo mundo. Aí eu, ufa, respirei aliviada, pensei, ainda bem que meus medos não me venceram. E eu fiz o livro e botei aí a cara no mundo, né? Então foram esses desafios assim que eu tive nessa minha jornada. Mas muito obrigada pela pergunta. Não, que massa. Obrigado você por compartilhar esse momento assim conosco. Eu vejo também que muitos dos ouvintes que ainda estão aqui, né, da turma, eu tenho certeza que eles possuem também um pouco desses gatilhos ainda que servem como fatores limitantes, pô, será que isso aqui tá bom? Será que vai dar certo? Será que eu estou no caminho certo? Esses medos existem, mas exemplos, histórias, cases como o teu, trazem essa questão de proximidade, né? É a prova social de que dá certo, sabe? Com que a jornada ela vai lapidando, mas muito bom ouvir isso de você, assim, eu conheço um pouco, logo que saiu a notícia que você estaria no Shark, né? Foi uma felicidade para o ecossistema daqui. E, de novo, o nosso projeto aqui, meu, de Vinícius, da Salvador Lab como um todo, enquanto política pública, é adensar essa camada empreendedora de Salvador, que a gente tenha mais pessoas se jogando, estudando, bebendo dessa fonte, vivendo dessas experiências que a gente sabe que são transformadoras e que mais Raquéis por aí, né, surjam com mais negócios de diferentes frentes e a gente tem a transformação acontecendo também por meio do empreendedorismo. Por isso, eu queria muito, muito, muito te agradecer de novo pela presença. O pessoal aqui no chat interagiu, mandou que a aula estava incrível, né, que foi show de bola, perguntou onde é que encontrava um livro, você já falou que é no seu Instagram. Mariana falou que estava precisando dessa aula de educação financeira, então, né, eu mandei no link também aqui para o pessoal um formulário de inscrição para que eles preencham para emissão de certificados, né? Porque eles recebem um certificado com carga horária ao final. E depois a gente tem também uma rede de contato com todos os participantes, Raquel, para poder disponibilizar o teu presente. Então, né, a planilha que você falou na cedo, tenho certeza que vão cobrar isso lá no grupo. Então, você pode encaminhar para Vinícius, que ele disponibiliza para a turma. E, de novo, é só te agradecer e parabenizar por essa história linda e por ter compartilhado o teu conteúdo conosco hoje. Que nada, foi uma oportunidade incrível. Eu estou muito feliz, né? Porque fizeram uma conexão comigo e o Vinícius e hoje já estou aqui dando essa aula para vocês. Pode ter certeza que faz parte da minha missão de vida. Contem comigo que eu puder ajudar, auxiliar para vocês, para a gente transformar Salvador numa cidade empreendedora, né? Onde as pessoas vão saber fazer dinheiro de verdade, que foi isso que eu mostrei aqui para vocês, como é que se faz dinheiro com negócio. E eu quero muito, muito, muito ver minha Salvador transformada. E que bom que a gente se encontrou e que temos valores tão próximos e desejos tão genuínos de fazer a diferença. Eu estou muito feliz mesmo de ter conhecido e ter estado com vocês hoje. E contem comigo, porque por mim sou parceira de vocês para sempre. Foi de bola, Raquel. Obrigado aí mais uma vez. Foi excelente mesmo. O pessoal aqui adorou. E só fazendo um adendo, né? Teve uma pessoa, eu não lembro exatamente o nome, mas que estava falando sobre a questão de investir em inteligência artificial, né, sem ser da área. E você trouxe aqui um exemplo bacana, que você tem aplicativo, você tem o livro, você, como empreendedora, seguiu várias frentes que não necessariamente era a sua frente de formação. Então, acho que isso também já acendeu aí uma luz para dar uma segurança aí ao time que estava um pouco receoso de investir em algumas áreas que não era a área de conhecimento deles. Mas, como o Yuri falou, foi uma aula aí muito boa, não só para os participantes, mas para mim e para ele também. A gente aprendeu bastante coisa. E que bom que essa conexão foi feita e que venham os próximos encontros e as próximas ações aí para a gente levar Salvador realmente para um outro patamar aí nacionalmente de empreendedorismo. Perfeito. Tá, Eu só vou pedir para finalizar a minha apresentação do jeito que eu tinha planejado, né? Então, vou aqui compartilhar de novo com vocês rapidinho a tela da apresentação, para a gente só finalizar, né? Que tem que fazer direitinho, já está filmando. E aí, então, gente, eu quero dizer para vocês que, de coração, eu desejo que a liberdade e a prosperidade financeira sejam partes da vida de vocês sempre. Não é utopia, é método. É só sentar ali, preencher a planilha que vocês vão conseguir precificar corretamente o produto ou o serviço de vocês, que vocês vão conseguir fazer dinheiro de forma real,
de fato, né? A gente, para ser rico, a gente não precisa ter 1 milhão na conta e nem ganhar na loteria. A gente pode construir isso todos os dias, né? E é o que eu desejo para vocês de coração, porque dinheiro, na verdade, ele não é fim, ele é um meio, ele é a ferramenta que faz com que a gente tenha acesso a coisas muito boas, comida, né? Comida, diversão, cultura, educação, que a gente possa viajar. É isso que o dinheiro ele nos proporciona, né? Quem diz aí que o dinheiro ele é sujo, que o dinheiro é feio, está ganhando com a nossa ignorância e a gente precisa sair desse ciclo, né? Vamos fazer por nós e vocês que vão empreender, sejam bem-vindos a essa turma de malucos, porque empreender no Brasil não é fácil, mas é aqui, é nessa terra que tudo que se planta dá, né? Já diziam, já falavam da gente isso lá em 1500, imagina agora. E eu deixo o convite para que você que gostou, né, dessa aula, me dê um feedback, fale comigo lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, sou eu que respondo. Eu gosto de dizer que estou sempre a um direct de distância. Me sigam lá no @raquelsantos.financeira e vai ser uma honra continuar com vocês na jornada. Boa noite, estou aqui à disposição. Show! Encerrando a gravação agora. Raquel, novamente, muitíssimo obrigado. Obrigado a todo mundo que ficou presente até agora, né? O pessoal não arredou